Bom dia, meu nome é Alice de Medeiros da Silva e esse vídeo ele é parte do processo seletivo para a disciplina de Humanidades. Eu sou aqui da cidade de Guarulhos e esse vai ser uma videoaula sobre o conceito de espaço e tempo e uma proposta de prática pedagógica referente ao tema. O principal objetivo desse vídeo, dessa aula, é esclarecer os conceitos de espaço e tempo e, em especial, numa perspectiva histórica, então, numa visão histórica desses dois conceitos. Além disso, buscar compreender esses conceitos não por si só, mas como uma ferramenta e como um objeto de estudo na sala de aula, então, na educação básica, como ferramentas de estudo e de ensino, ferramentas pedagógicas. Além disso, relacionar esse espaço e tempo com o cotidiano do aluno. Então, fazer com que o aluno compreenda esses conceitos de espaço e tempo a partir do cotidiano dele, do dia a dia dele. Um dos pontos mais importantes que a gente busca entender nesse conceito de espaço e tempo atualmente é o de mutabilidade. Então, o espaço e o tempo, se você for ver eles num todo, eles são conceitos muito simples e ao mesmo tempo muito complicados. Porque no dia de hoje a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então a gente consegue acessar qualquer tipo de informação em qualquer tipo de lugar a qualquer momento. Mas é importante a gente entender também o tempo e o espaço cronológico físico. Então, entender o tempo como uma medida cronológica e entender o espaço como um lugar físico. Então, parece óbvio, parece simples, mas no momento em que a gente tem acesso à informação e eu posso estar em qualquer lugar, em qualquer momento, através do meu celular, do meu computador, do meu tablet, é importante a gente entender esses dois conceitos dessa forma separada, ao mesmo tempo que a gente compreende que eles são muito intrínsecos um ao outro. E, pelo menos pra gente, a gente precisa entender que eles são conceitos inseparáveis, ao mesmo tempo que eles são conceitos abstratos para o que a gente vive hoje. São conceitos mutáveis porque a gente entende hoje. Então, são duas formas de entender, que a gente vai focar agora mais no físico e no cronológico, mas existem essas duas formas de compreender o espaço e o tempo. A atividade, a prática pedagógica que eu vou propor aqui, ela foca nesse espaço e nesse tempo físicos, né, físico e cronológico, mas ela busca também fazer essa compreensão de separação de espaço e de tempo e essa empatia dos alunos. Então, eles compreenderem diferentes espaços e diferentes tempos, entender que não é porque um acontecimento ficou marcado na história de uma forma que todo mundo estava ali, que todo mundo estava naquele momento, não necessariamente. Então, não é porque um lugar passou por uma fase ruim, um período histórico, que todo mundo automaticamente vai conhecer esse período como um período ruim. Então, é dissociar espaços e tempos diferentes no decorrer da história, gerar essa empatia. A atividade em si, ela consta com duas aulas, são duas aulas de aproximadamente 50 minutos, que preferencialmente devem ser aplicadas no começo e no fim do ciclo, então do bimestre, do trimestre. A intenção é que os alunos eles comecem esse ciclo já com essa proposta em mente, já com locais estabelecidos e com as situações estabelecidas, né? Grupos formados, situações estabelecidas, para que eles, durante as aulas, comecem a compreender o que são esses conceitos de espaço e de tempo, comecem a compreender o que está sendo pedido e possam saber o que pesquisar. Então, eles vão precisar fazer bastante pesquisa com essa atividade e eles vão precisar desenvolver essas situações, desenvolver o que é o espaço e o tempo. Então, é uma atividade um pouquinho mais elaborada, que deve ser aplicada ali entre o ensino fundamental e o ensino médio, pode ser adaptada para outras matérias, né? A gente está falando de humanidades, ali, de história e geografia, mas é um conceito
muito interdisciplinar e pode, inclusive, ser aplicado entre matérias. Então, o professor de história quer aplicar, dá para aplicar com o professor de arte, dá para aplicar com o professor de geografia, dá para fazer essa ligação. É um trabalho que ele liga muito essa coisa das matérias, das disciplinas, né? Então, na primeira aula, a proposta é que o professor divida a sala em grupos, 2, 3, 4 grupos independente, é mais dependente da quantidade de alunos que tem em sala. Ele vai dividir esses grupos e vai inicialmente propor que cada grupo escolha um espaço e um tempo específicos. E a gente está falando de físico de cronológico mesmo. Então, um espaço e um tempo. Eu vou usar aqui como exemplo, como espaço, um país do Japão, e o tempo, a década de 70, mas esses são só exemplos e podem ser mudados para qualquer coisa, basicamente qualquer período histórico pode ser usado para isso. Então, os alunos eles vão fazer essas escolhas e eles vão deixar essas escolhas marcadas, tudo certinho, deixar isso informado com o professor, isso são coisas que podem ser mudadas na hora de aplicação, mas eles vão fazer essas duas escolhas e qual que é o projeto? Os alunos, eles vão montar cartazes, por isso que é interdisciplinaridade com artes, mas eles vão montar cartazes que descrevam esse espaço e esse tempo que eles escolheram de forma junta, então o espaço e o tempo, e eles vão separar o espaço que eles escolheram e o tempo que eles escolheram. Então, por exemplo, no exemplo que eu usei, década de 70, Japão, fiz até um esqueminha. Então aqui a gente tem o Japão na década de 70, e aí eles vão separar. Aqui eu coloquei para cima a década de 70, então esse espaço é referente ao tempo, e embaixo o Japão, então esse espaço é referente ao lugar. E aí eles vão fazer essa separação de acordo com o que eles escolheram, e aqui eu peguei dois espaços diferentes referente ao tempo que eu escolhi. Então, Japão década de 70. Na década de 70 eu selecionei outros dois lugares. Então, São Paulo e Londres. Então, fiz essas duas separações. No que diz questão ao espaço, eu coloquei o espaço embaixo e escolhi outros dois tempos. Então, aqui eu coloquei o século XIX e 2011. Nisso, eu separei diferentes acontecimentos que ocorreram nesses lugares, nesses tempos separados. E é isso que os alunos vão preparar, vai preparar esse cartaz, né? Essa é só um exemplo, mas vão preparar esses cartazes com essas divisórias. Qual que é o objetivo? Entender que o espaço e o tempo, eles são conectados, eles estão juntos, mas a gente consegue separar eles a partir do momento que a gente desassocia eles, a gente consegue conectar com outros lugares. Então, a gente está falando do Japão na década de 70, mas eu posso falar de São Paulo na década de 70, eu posso falar de Londres na década de 70. Então, a gente está dissociando um ao outro e entendendo que coisas aconteceram no mesmo lugar em tempos diferentes e coisas aconteceram ao mesmo tempo em lugares diferentes. Então, essa questão é basicamente desassociar uma coisa a outra, poder compreender esses espaços e esses tempos diferentes. O interessante dessa atividade é que, além do objetivo principal, a gente trata assuntos como coerência, como compreensão, as próprias artes, a criatividade, a gente também está tratando, a interpretação, a pesquisa, a empatia, o trabalho em equipe, tem um monte de coisa envolvida na produção desse trabalho. E em base, ele é um trabalho bem simples, ele é uma coisa bem simples de se produzir, mas que no decorrer da produção os alunos vão encontrar centenas de acontecimentos, centenas de situações. Então é interessante que eles trabalhem esse lado de pesquisa também, esse lado mais investigativo. É interessante eles trabalharem isso no decorrer da produção do trabalho. Apesar de ser um tema bem complicado de se trabalhar em sala de aula, justamente por causa da obviedade dele, é um tema bem mais complicado de tratar. Então, assim, é interessante que os alunos possam lidar com isso no cotidiano, né? No dia a dia, entender o que está acontecendo no dia a dia deles também. Então, eu espero ter esclarecido isso, né? Espero que a atividade possa cumprir esses requisitos, mesmo nessa situação hipotética. Eu espero que a atividade possa cumprir o que ela está buscando, esse objetivo que ela está buscando alcançar. Então, essa interdisciplinaridade, ela envolve diversas áreas
E é meio isso que a gente está procurando, né? A gente parar de separar tanto essas disciplinas e começar a entender mais conceitos, começar a entender mais funcionalidades dessas matérias. Então, é isso. Obrigada.